Pedra, papel, tesoura, também chamado Jankenpon ou Jokenpô, é um jogo recreativo para duas pessoas. Nesse jogo, os participantes usam as mãos para representar os símbolos de pedra, papel e tesoura, conforme mostrado nos emojis a seguir. Pedra, a mãozinha fechada, papel, a mãozinha aberta e a tesoura, o Vzinho de vitória, que também ou a tesourinha mesmo, Pelas regras do jogo, o participante que escolher pedra ganha do que escolher tesoura. O participante que escolher tesoura ganha do que escolher papel. Por fim, o que escolher papel ganha do que escolher pedra. Se ambos escolherem os mesmos símbolos, eles empatam. Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual a chance de acontecer pelo menos um empate em 3 partidas? A. 16 sobre 27. B. 17 sobre 27. C. 18 sobre 27. Ou D. 19 sobre 27. Para começar, a gente vai calcular a probabilidade de dar empate em uma jogada, tá? Em uma jogada só. Como que a gente pode calcular essa probabilidade? Veja que, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar o espaço amostral, Aqui nesse caso, eu vou escrever da seguinte maneira: eu vou usar um par ordenado, tá? Em que nós temos 2 jogadores, que a gente pode chamar de jogador 1 e jogador 2. Então, o primeiro termo, a primeira coordenada do par vai ser a jogada do jogador 1 e a do segundo vai ser a jogada do jogador 2, tá? Então, agora eu vou desenhar aqui para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer, tá? Aqui, eu vou dizer que PE vai ser pedra, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro resultado, PE e PE, seriam os dois escolhendo pedra, tá? Na segunda, eu vou colocar PE e PA, que eu tô querendo dizer que o jogador 1 escolheu pedra e o jogador 2 escolheu papel, tá? Na terceira, eu vou colocar PE e TE, porque eu tô querendo dizer que o primeiro jogador escolheu pedra e o segundo escolheu tesoura, tá? Aqui no segundo agora, eu vou listar todas as jogadas em que o primeiro jogador vai escolher papel, tá? Então, vai dar papel e pedra, papel e papel e, por fim, papel e tesoura, certo? Agora, eu vou, por fim, listar todas as possibilidades em que o primeiro jogador vai escolher tesoura, Então, eu vou ter tesoura, pedra, tesoura, papel e tesoura, tesoura. Então, aqui, quantos elementos a gente tem no nosso espaço amostral? Veja que nós temos 9 elementos, A gente poderia ter pensado nisso também, pensando em análise combinatória, A gente tem 3 possibilidades para o primeiro jogador e 3 possibilidades para o segundo jogador, Aqui, esses eventos, eles são independentes, A jogada de cada um é independente, porque o jogador 1 não sabe o que o jogador 2 vai escolher e vice-versa, O jogador 2 também não sabe qual símbolo que o do outro jogador vai escolher, Então, se a gente fizesse por análise combinatória, nós teríamos 3 ao quadrado igual a 9 também, Mas aqui nesse caso eu acho mais conveniente listar, Porque aí fica mais fácil de entender o que a gente está fazendo aqui, Então, veja que se eu chamar esse evento de E1, se eu chamar o evento E1 de empate, em uma jogada,
Quais serão os elementos, então, desse evento? Vai ser empate, né? Empate, aqui no enunciado a gente vê que é quando os dois jogadores escolhem o mesmo símbolo, né? Então, vai ser pedra com pedra, papel com papel e tesoura com tesoura. Ou seja, quantos elementos a gente vai ter nesse conjunto aqui que representa esse evento E1? Nós vamos ter 3. Então, qual é a probabilidade de E1, né? Ou seja, a probabilidade de dar empate em uma jogada. A gente vai dizer que é a quantidade de elementos, né, desse evento, que é 3, dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral, que é 9, né? Então, isso daqui vai dar 1/3. Certo? Agora, a gente quer saber em 3 partidas. Aqui, para a gente fazer em 3 partidas, existem 2 maneiras que a gente pode trabalhar aqui, né? A gente pode escolher, a gente pode listar todas as possibilidades aqui, né? Um empate só, 2 empates ou 3 empates, né? Eu pensei em fazer uma coisa que a gente vai fazer menos continha, né? Então, para isso, eu vou definir um segundo evento que significa não dar empate em uma jogada, certo? Veja que esse evento, se não der empate, qual é a probabilidade de não dar empate, né? Então, aqui vai ser, a gente vai excluir esses 3 do empate, do espaço amostral, e vão sobrar 6 elementos, né? Ou seja, esse evento E2, ele é o complementar do evento E1, né? Então, aqui a gente vai ter 6 dividido por 9, desculpa, que vai dar 2/3, certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque agora eu tenho mais facilidade para calcular qual é a probabilidade de não dar empate em 3 jogadas, certo? Aqui a gente vai considerar que cada jogada é independente da primeira. Não importa qual resultado que deu na primeira jogada. Não depende, as escolhas dos jogadores na segunda jogada não vai depender da escolha que eles fizeram na primeira. E, da mesma forma, na terceira jogada, a escolha não vai depender da escolha que eles fizeram nas 2 primeiras jogadas. Então, aqui, a probabilidade de não dar empate em 3 jogadas, a gente pode dizer que é o produto, né? A gente pode multiplicar 3 vezes a probabilidade de não dar empate em uma jogada, né? Ou seja, 2/3 elevado ao cubo. Então, veja que o que a gente quer é saber a chance de acontecer pelo menos um empate. Veja que nessas 3 jogadas, ou dá pelo menos um empate, ou não dá empate nenhum, certo? Então, esses eventos, eles são complementares. Se esses eventos são complementares, a probabilidade de ao menos um empate em 3 jogadas, se eu somar com a probabilidade de não dar empate, isso tem que ser igual a 1. Então, eu posso dizer que essa probabilidade de dar ao menos um empate é 1 menos a probabilidade de não dar empate nenhum, né? Que aqui eu calculei, né? A gente calculou, deu 2 ao cubo sobre 3 ao cubo, né? 2 ao cubo é igual a 8 e 3 ao cubo é 27. Então, a gente prosseguindo com essa conta, a gente vai ficar com 27 menos 8 sobre 27.
que é o mesmo que 19 sobre 27. Então, a alternativa correta é a alternativa D, né? A gente poderia usar essa construção que a gente fez para a gente listar diretamente, né? Separadamente, deu só um empate, deu exatamente 2 empates ou deu exatamente 3 empates. Isso deveria dar o mesmo resultado, né? Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, certo? Bom, então é isso. A alternativa é a D.